É um prazer estar aqui novamente, poder compartilhar um pouco mais do que Deus tem colocado no meu coração e ministrado na minha vida. Eu espero que você possa sair daqui abençoado, edificado e que isso traga mudança na sua vida. Amém? Amém. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 5. Nós iremos ler do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco, a fim que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar muita gente. E eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu confesso que eu gosto muito da pessoa Pedro, do personagem da Bíblia, que não é apenas um personagem, mas uma pessoa real. Eu me identifico muito com ele eu acho que, primeiro de tudo, eu vejo nele a simplicidade e a transparência dele. É aquela pessoa que, ao mesmo tempo, não fala, Jesus, tu és o Cristo, e dali a pouquinho ele está falando, não vai morrer não, e Jesus tem que tirar o diabo dele. Não nesse sentido, mas no sentido que ele não tem medo de errar. Sabe, eu sou uma pessoa que, eu até estava conversando com meu pai esses dias, eu prefiro perder dinheiro do que perder um negócio. Se eu vejo alguma coisa que eu acho que é uma oportunidade e que aquilo vai gerar algum bem ou algum lucro, eu arrisco. Sabe, eu não suporto aquela ideia depois de eu pensar assim, puxa, e se eu tivesse feito? E se? Sabe, um dia eu plantei um pé de si desse tamanho, lá no final de casa, e deu uns quase dessa largura aqui. Ou seja, não é nada, né? O si pelo quase não passou de nada. Eu gosto de arriscar. Eu me sinto bem arriscando, né? Eu acho que eu podia ser um jogador de pôquer, mas, infelizmente, né? A gente tem que trabalhar e sustentar a família. Agora minha família que está aumentando, graças a Deus por isso. Mas Pedro é um personagem intrigante, sabe? E ele me faz viajar, ele me faz pensar, ele me faz ir longe e me inspira na minha vida espiritual com Cristo. Porque ele passou por tanta coisa, sabe? Porque, primeiramente, ele confiava em Deus. E esse é meu título, confiança. Sabe, onde está a nossa confiança? Ou onde você coloca a sua confiança? Aonde você coloca, onde você espera ela, a sua vida se baseia ali. Por exemplo, tem pessoas que confiam demais no seu emprego e acabam perdendo. E isso destrói a vida da pessoa. Tem pessoas que confiam demais no dinheiro, acham que o poder está ali, sabe? Não está. Num carro, num status, num bem material, eu não sei, sabe? E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Onde está a sua confiança? Em quem você deposita ela? E quero te dar uma dica. Coloca a sua confiança em Cristo. Coloca a sua confiança em Deus. Porque, sabe,
pelo menos eu vou falar de mim, tá, gente? Eu me baseio nas minhas opiniões e nos meus pensamentos. Às vezes eu vou querer colocar vocês no meio, mas não se preocupem, eu estou falando de mim, tá? Mas enfim, eu sou uma pessoa que vive, creio que intensamente. Eu gosto de viver a vida intensamente. E, apesar de Deus avisar algumas coisas, né, a gente, como qualquer criança, né, às vezes é teimoso. E esses dias eu parei para pensar e falei assim, eu acho que Deus está me dando um aviso que é para mim parar de subir de moto para Poços. Eu trabalho em Poços, então quando eu vou trabalhar eu tenho que subir a serra, né? E assim que eu comprei a moto, eu parei ela perto da loja e eu tomei uma multa, sabe? Do nada. Parei a moto ali, o rapaz chegou, multou, falei, mas por que você está multando, amigo? Ele falou, não, porque aqui você parou errado. Eu falei, não tem marcação nenhuma. Não, mas está fora do bolsão da Zona Azul, não sei o que lá. E eu recorri e perdi. Não, tá bom, sem problema nenhum. Aí, voltando, perto do pedágio, fui ultrapassar um caminhão, o caminhão não me viu, jogou pra cima de mim e eu andei aquele negócio que é pra cair água, assim, aquela valeta, sabe? Uns 2 quilômetros pela misericórdia de Cristo. Não sei que jeito até hoje que eu andei naquilo lá. Mas eu andei. Falei, nossa, glória a Deus, né? Deus está me livrando. E testemunhava na cela, né? E amém, aleluia, Deus é bom. E esses dias, mês passado, peguei pneumonia. Olha que beleza. Não é possível, Deus, né? Estou em pecado, estou em alguma coisa, né? E eu cheguei a ficar 8 dias internado, sabe? E lá confesso que eu pensei muito, sabe? Eu pensei muito na vida, pensei muito na minha família, pensei muito nas prioridades que nós damos. E semana passada, eu caí de moto. Estava fazendo uma curva, olha como que Deus é bom. Besteira, estava a 40 por hora, fazendo uma curva, do nada a moto escorregou de lado, eu caí, comecei a deslizar, a moto parou um pouco à frente, eu parei do lado, levantei, olhei, inclusive eu estou com a calça, fiz esse rasgo aqui, e vi que não estava nada, levantei, puxei a moto, trouxe para o canto e falei, uau, fortes emoções, né? Aí eu contei para minha mãe, contei para meu pai, liguei para minha esposa, falei assim, caí de moto, mas a moto está bem, não se preocupe, né? Eu ainda estou conseguindo falar, só perdi um braço, mas ainda tenho outro, né? Tô brincando. Mas tá tudo bem, e ela assustou, e eu contei para meu pai assustou, contei para minha mãe até chorou. E eu comecei a pensar, olha, rapaz, eu estou achando que Deus está querendo me dizer alguma coisa, viu? Sinto que há alguma coisa ali entre as entrelinhas, né? Eu falei, eu acho que eu vou parar de subir para a poste de moto, né? E uma coisa que, na hora que eu estava montando essa mensagem, eu comecei a observar. Eu nunca questionei Deus. Sabe, nem quando eu estava com pneumonia, nem quando eu caí de moto, nem quando eu quase caí na valeta lá, conforme eu falei. Eu nunca questionei Deus. Eu nunca cheguei e falei, pô Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Sabe por quê? Porque a minha confiança está nele. Sabe, a minha base está bem firmada nele. E como é difícil você conquistar a confiança. Certo? Porque eu tenho uma filha, hoje ela está com 3 anos. E em casa, ela é uma bênção. Mas com meus pais, com os avós delas, ela é uma maravilha. Em casa ela é uma bênção, sinceramente. Sabe? É meio obediente, faz as coisas mais ou menos. Com os vô,s eles falam assim, não é possível, Daniel, que você fala tanto dela assim, porque aqui ela é uma belezinha. Eu falei, então, acho que devia morar na casa de vocês, né? Vocês vêm morar com a gente aqui, né? Vamos fazer um teste, né? Por quê? Porque ela testa a gente, sabe? Só que ela testa no sentido de, eu creio, tá? Eu creio, daqui a um tempo eu vou poder dizer para vocês, claro, né? No sentido de níveis de confiança. Nós temos alguns níveis de confiança. Por exemplo, eu sou administrador. Tem uma pirâmide que chama a pirâmide de Maslow. E a primeira base dela são as necessidades. Então, tá ali, comer, beber, dormir bem, ter o básico, ter um banheiro para você ir. A segunda necessidade são as necessidades relacionais. A comunicação, como você fala, e por aí vai. Por aí vai. E a terceira depois é posses e vai embora.
E, por exemplo, quando você começa um emprego novo, né? A gente acabou de passar por uma situação difícil do país, aí creio que muitos mudaram de emprego, outros perderam, outros ganharam, né? Enfim, o mercado deu um reboliço. E no primeiro ano, certo? Isso em qualquer coisa, quando você muda de cidade ou quando você entra numa escola nova, o primeiro ano é o ano que você não tem certeza de nada. É um ano que você não sabe se você vai se adaptar nos amigos, é o ano que você não sabe se aquela escola é legal, é o ano que você não sabe se aqui é aquela profissão que você realmente quer. Nada, o primeiro ano é para você criar raiz. Já o segundo ano é para você se relacionar, né? Para você ter pessoas em quem você pode confiar, ter pessoas em quem você pode se inspirar. E a minha filha está nessa segunda, então ela testa a gente, sabe? Mas pensa numa menina que testa. Multiplica por 2, vezes 10, né? Eleva a potência e vai embora, porque, olha, amigo, você que está querendo ter filho, é uma benção. Jesus, na tua casa, então, é uma maravilha. Agora, na nossa, o negócio pega, viu? Então, ela está ali testando, sabe? Ela testa para ver até onde ela pode confiar na gente. Então, quando a gente começou a levar ela para a escola, né, então, nas primeiras semanas, ela não queria ficar. Ela não tinha certeza que eu ia voltar para buscar ela. Eu confesso que dá 5h15, eu falo assim, nossa, eu tenho que pegar ela? Será que não dá para deixar uns 10 minutinhos, né? Ô mãe, você não pega a Elisa lá para mim, leva para tua casa? Faz favor, que senão vai dar um problema lá em casa. E ela vai, meu pai me ajuda, minha sogra, graças a Deus, olha, minha família é abençoada demais com relação a isso. Esse dia eu estava pensando, olha, coitado de quem não tem vô e vó, viu? Os caras ralam, amigo, sabe? O negócio deve ser feio. Porque uma coisa são as minhas dificuldades, mas irmãos, o que é as minhas dificuldades perto de uma mãe com 5 filhos ganhando um salário mínimo? E cria todo mundo, e o filho vira médico, o outro vira advogado, o outro vira desembargador, eu falo, Jesus, sabe, é muita graça, é graça demais, Deus, é graça demais. E ela testando a gente nisso daí, e está elevando o nível de confiança dela. E toda vez, irmãos, eu sou bem sincero com vocês, ela repete, eu acho que a mesma frase, olha, a última vez que eu contei foram 45 vezes, mas eu quero, né? Quem tem criança pequena acho que conhece essa frase, mas eu quero. Pai, dá um chocolate? Filha, não tem, mas eu quero. Pai, me dá o balão? Filho, papai não trouxe dinheiro, mas eu quero. Pai, deixa eu ser a Peppa Pig? Filha, não tem jeito, é um desenho, mas eu quero. E fica nesse mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí tem dia que apanha, né? E tem outro dia que apanha de novo, e tem outro dia que apanha de novo. Né? Porque chega uma hora que não dá, irmão. Não dá. E tira do sério, o negócio fica feio. E agora Deus me abençoou com mais uma menina. Pensa numa criança brava, sabe? Olha, Deus é lindo, irmão. Deus é poderoso, sabe? Deus é tremendo. Porque, olha, eu estou que nem o Tony, Deus para trazer criança. Minha filha, deixa eu fazer uma oração primeiro. Ó. Jesus, né? Faz o poder aí, faz o negócio acontecer, porque, rapaz, eu devo ter dado muito trabalho. Eu devo ter dado trabalho demais, não é possível. Mas, irmão, ela quer o tipo de criança assim, ó, vamos brincar de chorar? Ela não passa vontade, sabe? Ela joga a goela no mundo, sabe? Mas joga a goela de chorar, de perder o fôlego, e aí ela dorme. E sabe o que eu faço? Nada. Eu fico esperando e brigando comigo. Não taca na parede, não derruba, segura, você ama, Deus é o amor, você é o amor, você vai tomar um processo, você vai preso, vai acabar tua família. Né? E eu fico ali, eu posso ser o quê? Eu sou humano, eu não sou perfeito. Está longe de mim ser perfeito, né? Tá, mães, isso é normal, tá? Dá vontade sim, dá vontade, é verdade, os pais também sentem isso, tá? Eu colocando vocês no meio, desculpa. Eu sinto isso, creio que a grande maioria da população brasileira sente isso, né? Mas se vocês não sentem, amém, continuem orando e orem por mim, certo? E eu olhando ali, e ela não entende nada, né? Agora que ela está começando a focalizar as coisas, então agora que ela te olha, né? E é bom que ela começou a olhar, porque ela vê que eu vou pegar, ela já faz assim, ó. Já vem pro meu colo chorando. É uma alegria chegar em casa e catar minha filha. Ela tem melhorado, graças a Deus. E o que eu posso fazer, irmãos? Eu não posso fazer nada, sabe? Eu só posso segurar e esperar.
E tem dia que é 10, tem dia que é 15, tem dia que é 1 hora, irmão. Tem dia que eu estou dormindo e levanto na madrugada, porque aí, né, lá em casa eu trabalho, então é a minha esposa que cuida, né? Mas às vezes quando eu acordo primeiro, eu cutuco ela e falo, ó, vai buscar, né? Porque tá chorando lá, né? Eu não vou. Então eu acordo, escuto ela berrando, chorando, eu falo, Jesus, devolve meu sono, porque se eu for lá, não vai dar certo, né? Dá paciência para a Lubiana, olha, sabe, se inspira ela aí, porque o negócio é feio. E o que a gente pode fazer nisso? Nada. E eu fico imaginando Deus, sabe, Deus lá no alto e a gente aqui na terra. E a gente fala para Deus, Deus me dá um carro. Né? Aí Deus fala assim, vou te dar, filho, mas não é agora. Aí você vira para Deus e fala assim, mas eu quero. Mas Deus fala assim, não, mas eu vou te dar, mas filho, mas espera um pouquinho não, Deus, mas eu quero. Aí você vai lá, Deus, eu quero tanto um carro que eu vou te mostrar, eu vou fazer um jejum. Não, filho, eu vou te dar um carro, mas aguenta a mão aí, não, Deus, mas eu quero agora. E começa a levar de pedido de oração. Sabe, não, Deus, mas eu quero um carro, e Jesus, sabe, e Deus só pode ficar olhando você espernear ali. Deus, ele não pode, entre aspas, tá, gente? Muita aspas nisso. Deus, ele não pode fazer nada, ele só tem que esperar você entender que tem o tempo certo. Sabe, eu ali com a minha filha, eu tenho que esperar e tenho que crer que ela vai entender que aquele choro é simplesmente para ela cansar e dormir. Sabe, e aí ali ela dorme no meu colo. E às vezes ela dorme escutando meu coração. Sabe, e ali acaba o mundo. E ali, ó, até a música foi bonita, né? Como que Deus é bom. E ali, sabe, vale a pena. Ali todo aquele esforço, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que te irritou há 10, 15 minutos a mais, é apenas um reflexo do que será a glória, sabe, do que será lá no alto. Sabe, irmãos, nós estamos de passagem. Isso daqui é passageiro. Sabe, 80 anos perto de quanto o mundo existe, não é nada. Sabe, o nosso foco é lá em cima. O nosso foco não é aqui na terra. Não se apegue às coisas materiais. Não se apegue às pessoas, a poderes, a casamento, a... sabe, não sei. Aquilo que tem te prendido. Não se apegue a isso. Deus é maior. Sabe, eu gosto de ficar imaginando quando a gente chegar lá no céu. Claro, eu quero conversar com Pedro, né, na hora que eu for lá e falar, cara, me conta essas histórias, porque olha, quando eu ia pregar, eu queria pregar sobre as coisas que aconteceu com você, né, e ouvir, sabe, e viajar ali e falar assim, uau, nossa, valeu a pena, sabe, isso não foi praticamente nada, a gente não passou por nada, a gente não teve que sofrer nada perto da maravilha que será lá. E o significado de confiança nos traz que é um sentimento de alguém que confia, de quem acredita na sinceridade de algo ou de alguém. E a confiança, ela é bacana porque ela é uma coisa que é adquirida. Não existe como você chegar na farmácia e falar assim, me dá 50 ml de confiança para aquela pessoa. Não tem jeito. E a mesma coisa, a confiança, ela se gera no relacionamento. Tem um texto que eu li de um livro esses dias que fala assim, ó, sem confiança você não tem nada. Confiança é o fator mais importante em relacionamentos pessoais e profissionais. É a cola que mantém as pessoas juntas e é a chave para se tornar pessoa de influência. Então, a confiança, ela gera uma base. E ela é uma coisa muito sensível, porque ela é tão difícil de construir, mas ela é muito fácil de se perder. Um casamento sem confiança não existe. Um relacionamento sem confiança não existe. Quando você vai comprar alguma coisa, se você teve alguma experiência ruim com alguma loja, você não confia mais na loja, você não volta para comprar lá. Sabe, irmãos, a gente leva o nosso carro no mecânico para arrumar, você confia que aquele mecânico vai fazer a coisa certa e não vai cortar teu freio. Porque se ele cortar teu freio, adivinha o que vai acontecer? Você vai morrer. Ladeira abaixo, imagina, eu descendo de pós, o mecânico me corta o freio. Vão ter que pegar eu em pedaços. Então a confiança, ela sustenta o nosso ambiente. Ela está em todos os lugares. Salmo 37:5 diz,
Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. E eu vou ser bem sincero para vocês, no cenário atual que nós vivemos, sabe, que tá uma loucura esse negócio, gente, uma loucura. Eu não quero entrar em detalhes porque não é esse meu foco. Se nós não nos apegarmos a Salmo 37:5, nós não iremos viver, sabe, não tem como. Eu vejo várias pessoas falando que estão com medo de terem filhos, porque o mundo tá de ponta cabeça, irmãos, tá mesmo, sabe, é verdade isso. Mas nós temos que acreditar na Bíblia, nós temos que acreditar na palavra, nós temos que confiar que Deus é maior. A Bíblia, lá em Provérbios 22:6 diz assim: eduque a criança no caminho que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Sabe, a Bíblia diz que até o fim da vida ele não se desviará dele. Eu e o meu irmão, nós somos criados na igreja, sabe, eu estou aqui desde os meus 2 anos de idade. E tanto eu quanto ele fomos criados do mesmo jeito, obrigados a vir para a igreja, literalmente. Meu pai obrigava a gente a vir na igreja, e confesso que eu odiava aquilo, porque eu queria ficar na rua brincando, né? Naquela época a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, e na hora que todo mundo juntava para brincar, eu tinha que ir para a igreja. Só que um dia Deus tocou no meu coração, sabe, e foi aqui, foi ali dentro, foi no meu batismo, eu tinha 12 anos, e eu batizei, e eu saí aqui na frente, o pastor veio orar pela gente, e eu comecei a chorar, e eu senti uma presença, eu falei, nossa, tem alguma coisa dentro de mim mudando, e conheci Jesus, conheci Deus, algo mudou em mim. Só que o meu irmão, ele demorou um pouquinho, ele está começando a entender isso hoje. Só que meu pai, o que ele fez? Ele acreditou na palavra. Ensina a criança, ele tem que ensinar, amigo, e às vezes ensinar é bater. Às vezes ensinar é levar quando a criança não quer ir. Às vezes ensinar é deixar de castigo, né? É fazer ela entender que aquilo é para o bem dela. Por exemplo, a minha filha gosta muito de bala. Muito, muito, muito. Então se eu der bala toda hora que ela pede, ela vai ter uma diabetes brabíssima. E ela fala, papai, dá uma bala? Eu falo, depois que você comer uma banana. Aí eu vou lá, ela come a banana. Aí eu vou lá e dou a bala. Papai, me dá uma bala? Depois que você almoçar. Então, eu uso isso como uma recompensa. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou educando ela. Eu estou educando ela, filha, você pode chupar a bala, mas quando você tiver dinheiro, não faz igual o papai, quando pegava R$2 aqui na igreja, corria no bar da esquina aqui, enchia a boca de chiclete, né? A gente era louco fazer essas coisas. Saia assim, ó. Lembra disso? E era bom demais. E nesse meio tempo, voltando a falar do meu pai, ele criou nós dois do mesmo jeito. Só que um entendeu mais rápido e o outro entendeu mais devagar. Só que hoje, graças a Deus, os dois estão no caminho. Então esse é o nosso papel como uma igreja. Nós temos que acreditar na palavra e temos que fazer o que está ali. E eu fico admirado com a confiança de Pedro, né? Porque você imagina só, voltando ao nosso texto de Lucas 5, a Bíblia fala no versículo de 1 a 3, que Pedro ficou a noite inteira pescando, sabe? Então eu imagino que eles saíram à noite, né? Ficaram lá a noite inteira pescando. Quando era de manhãzinha, eles retornaram e estavam lavando as redes, sabe? Sabe aquele dia que nada dá certo? Aquele dia que você vai para o serviço, você só toma esporro, né? Aquele dia que você vai fazer um negócio, o negócio quebra, vai descontar teu salário, né? Aquele dia que você está sabendo que vai ter corte, o teu nome é o primeiro da lista. Pedro estava mais ou menos nesses dias, nesse dia especificamente, né? Porque nada tinha dado certo. E é engraçado que Jesus chega, né? Jesus chega, olha os dois barcos. Eu gosto de imaginar assim Deus olhando. Olhou para Pedro e olhou para Tiago e João. Jesus até fala assim, vou dar para Pedro, assim, esse cara tem cara de ser mais bravo. Qual que será que é o barco dele? Esse aqui, eu vou subir nesse. Sabe, de propósito. Sabe quando você eu que sempre trabalhei no comércio, sabe aquele cliente que entra 1 minuto e 50 para 6 e fica 2 horas e meia lá dentro?
Jesus foi esse cliente para Pedro. Sabe, Pedro estava ali, passou a noite inteira, imagino eu, sem comer, sabe, no meio do mar, enjoado, com sono, né? Quem não dorme aqui fica legal no outro dia, né? Tá bacana para se relacionar com quem não dorme. Pedro ficou naquele jeito, e o versículo 3 fala: Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu para que ele se afastasse um pouco. Amigo, eu imagino que passou na cabeça de Pedro: rapaz, cara folgado, como assim? Entra no meu barco e pede para afastar um pouco? Né, mas aí ele deve ter dado uma olhada e viu os clientes dele ali perto, né? Então, né? E afastou um pouco o barco. E o nosso versículo 4 fala que Jesus, a parte B fala que então sentou e começou a ensinar. Ou seja, Jesus sentou. Pelo menos eu, amigo, na hora que eu vejo que uma pessoa vai querer falar comigo e senta, é porque o negócio vai ser rápido, né? Rapidinho. Não, vamos conversar um negocinho, senta aqui. Amigo, é 2 horas, 2, 3 horas que você esquece, você vai ter que ficar ali ouvindo. E Pedro, nessa situação, um cara impulsivo, que fala o que pensa, Jesus, um cara que ele nunca viu na vida, né? Depois de uma noite de serviço mal trabalhada e não dormida, entra e fala assim: amigão, vai entrar no teu barco aqui? A Bíblia não fala que Jesus pediu, tá? Jesus, vendo o barco, adentrou e falou: amigão, empurra aí, por favor. Ou seja, pô, o cara, a gente pegar meu barco, ainda quer que eu empurro, o cara não quer nem molhar o pé. E Pedro foi, e a Bíblia fala que Pedro sentou e escutou o sermão inteiro, amigo. Sabe, e eu acho que aquele sermãozinho não é igual o nosso aqui não, que é 1 hora, quando a gente está inspirado 1h30. O negócio devia ser coisa de meio-dia para cima. E a Bíblia fala que Pedro esperou o sermão inteiro. Eu não sei que jeito ele esperou, sabe? Se ele esperou aquele, né? Ô, Jesus, te amo, né? Mas é a hora, né? E aí, tá bacana, legal? O barco é meu, você sabe, né? Tava pescando aí a noite inteira, né? Sabe, não dá para você acelerar o negócio aí, não? Não pode ser metade no meu, metade no deles, aí você liberar o mais rápido? Não, Jesus fez questão de ficar lá. O versículo 4, a gente vê claramente a indignação de Pedro com relação a isso. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então vocês e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Lembrando, eles não pescaram nada a noite inteira e estavam lavando a rede quando Jesus chegou. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Eu creio que tinha umas outras palavras intrínsecas aqui, sabe? Nas entrelinhas ali, quando Simão respondeu. Mas não fizeram questão de documentar, né? Acho que ficaria meio feio. Mas enfim, eu gosto de viajar, tá, gente? Não se preocupa comigo, não. Existe uma lógica na minha loucura, tá? Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E eu creio que no meio do sermão, né, já que eu falei que eu me identifico com Pedro, eu sou uma pessoa meio racional. Então se eu fosse Pedro, pensaria assim: pô, já empurrei o cara, já estou aqui, tá esse bando de gente aqui, então já que eu estou aqui mesmo, né, vamos escutar o que esse cara vai falar, o que esse cara tem para falar. E no meio do sermão, algo mexeu com Pedro, sabe? Ele viu que aquele cara tinha algo diferente. Porque não sei se vocês sabem, mas lá nos judeus, vira e mexe, levantava alguém que se dizia o Cristo. Era normal isso. Levantava alguém: não, porque eu sou o Cristo. E acontecia alguma coisa, matava uma pessoa. Não, porque eu sou o Salvador, eu sou o profeta de tal. E acontecia alguma coisa, a pessoa sumia. E naquele tempo, quando Pedro, imagino eu, claro, né, na minha cabeça, viu Jesus, ele deve ter pensado isso: pô, esse cara é mais um. Mas escutando o sermão dele, ele viu que alguma coisa tinha de diferente. O cara que eu estava lendo o livro lá, que eu não lembro o nome, fala assim: não podemos confiar em ninguém que não conhecemos. Esse é o segredo de aprender a confiar em Deus. Quando alguém diz: confie em mim, temos uma de 2 reações. Ou podemos dizer: sim, eu vou confiar em você. Ou podemos dizer: por que eu deveria? No caso de Deus, confiar nele é a consequência natural quando entendemos por que deveríamos.
Então Pedro, na hora que Jesus falou assim, para ele voltar e jogar a rede, ele tinha duas opções. Ou confiar em Jesus e fazer o que ele falou, ou não, simplesmente não, cara. Estava aqui cansado, né? Fiquei aqui a noite inteira, tive que escutar você aqui agora e eu quero ir embora. Mas graças a Deus, ele resolveu escutar. E o nosso versículo continua, parte 6. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou um pecador. Sabe, por resolver confiar em Cristo, Pedro viu um milagre. Por resolver esperar o sermão, Pedro conseguiu experimentar o sobrenatural de Deus. Sabe, a confiança em Deus vai além do que só acreditar. É uma confiança misturada com fé, misturada com esperança, misturada com bondade e que vai além. É algo que nos mantém firme. Esses tempos atrás foi um pessoal lá na porta de casa e foram falar do fim do mundo, falar que se eu sabia quem era Cristo, não sei o que lá e tal. E a gente conversando ali, eu comecei a debater com eles, né? Claro, no bom sentido, né? Começamos a conversar. E ele falou assim, não, porque você não tem medo de morrer? Eu falei, não. Ele falou, não, você não entendeu, a gente tem essa ideia de que nós vamos viver para sempre. Eu falei, não, eu não tenho essa ideia. Ele falou assim, não, porque a gente pode virar a esquina, vir um carro atropelar a gente e matar a gente. Eu falei, eu sei disso. Eu falei, mas você não tem medo? Eu falei, não, nem um pouco. E se me matarem, por favor, não ore para eu ressuscitar, porque se eu ressuscitar eu vou te matar, e aí eu vou ficar preso. Né? Deixa eu lá, deixa eu quietinho, chegou minha hora. Eu só vou morrer porque chegou minha hora, gente. Eu tenho tanta certeza disso, que eu sei que se não for minha hora, e alguém vier me assaltar e me virar na minha cabeça e me der um tiro, eu sei que a arma vai falhar. Se a arma não falhar, eu sei que vai passar por algum lugar e não vai alterar em nada. Se não alterar em nada, eu sei que eu vou perder uma visão, mas vou continuar com a outra. Se não chegar a minha hora, não vai ser, amigo. A gente vê tantas pessoas que, cara, um dia eu vi um programa de pronto-socorro, que eram umas coisas absurdas. O cara foi pular uma casa, entrou o gancho pelo pescoço, varou aqui e o cara estava vivo. E aí tiveram que serrar a grade aqui, o cara foi assim, pronto-socorro. O gancho aqui da grade atravessado. O outro atirou, a bala passou no meio de não sei o que lá, não pegou o cérebro, não pegou nada. Sabe, não fez nada. Irmão, não chegou a hora, amigo. Sabe, eu caí de moto, não tinha um caminhão atrás para passar em cima de mim. Não tinha um carro, não tinha nada, não tinha ninguém. Não tinha um abençoado para ajudar a levantar a moto, coisinha pesada. Enfim, Deus me deu força, eu levantei, não sei que jeito, mas levantei. E assim que eu pus lá no estacionamento, passou um carro. Mas também não perguntou se precisava de ajuda, mas enfim, não é essa a questão. Sabe, então Deus, Ele é perfeito. E eu tenho tanta confiança nele, que eu sei que se não aconteceu nada, claro, eu também não vou ficar testando, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente depois dos 30, a gente chega numa idade que a gente não pode dar sorte para azar. Sabe? Tem gente que dá sorte para azar. Ah, como assim? Por exemplo, eu jogava rugby. Né? Até os meus 26 anos eu jogava rugby. Então, rugby é um esporte legal, sabe? Amoroso. Você chega assim com a bola, o cara fala, com licença, posso pegar essa bola? Você fala, pois não, por favor, passe. Não, sabe futebol americano? Todo mundo aqui já viu. É aquilo lá, só que sem proteção. Então, normalmente, sempre no final do jogo, alguém quebra alguma coisa. Sabe, aí eu virei pai, eu falei assim, o negócio tá estreitando, mas eu acho que eu vou continuar um pouquinho. Mas chegou uma hora que não dava, amigo, sabe, não dá para eu ficar dando sorte para azar. Sabe, não dá para mim continuar ali, eu preciso ser prudente também. Sabe, a minha parte é confiar, mas só que existe a minha parte. Eu preciso confiar. Se eu não confiar, Deus não age. Sabe, se eu não confiar que Deus vai me dar um homem de Deus e esperar, essa é a minha parte de confiar num relacionamento. Eu espero. Sabe, Deus nunca vai dar. Sabe, e amigo, mas não espera no Tinder, não. Não espera curtindo foto dos outros no Facebook. Sabe, espera orando. Espera buscando em Deus. Sabe, espera. Como que eu posso dizer para você? Espera perto de Cristo. Sabe, Simão esperou, só que ele esperou do lado de Jesus. Ele não esperou na porta de uma escola, não esperou na porta de um bar, na porta de uma festa, não. Ele esperou do lado de Jesus.
E mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo desanimado, ele esperou. E a consequência veio. E o versículo 11 falam: eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Sabe, e isso mexe comigo. Esse deixaram tudo, eu fui buscar no original. A palavra do original, eu não consegui ler aquilo. Eu vou ser bem sincero para vocês. Além de ser difícil, a letra ainda estava difícil de ver, né? Eu não sei porque isso melhora aquela letra do barato lá. Mas esse deixaram tudo significa, no grego original, significa divorciar. Sabe? Significa separar. Significa literalmente abandonar. Ou seja, amigo, eu vou virar as costas e não quero mais saber. Sabe? A Bíblia fala, maldito aquele que coloca a mão no arado e vira as costas e vai embora. Perdão. E depois quer voltar. Sabe? Nós precisamos ser pessoas que o nosso sim é sim e o nosso não é não. Então, quando você decidir seguir a Cristo, siga de verdade. Quando você decidir confiar, confie até o fim. Sabe? Eu gosto muito de um exemplo do pastor Luiz, que ele fala assim: nós não podemos ficar doentes. Sabe? Porque tudo que Jesus passou, nós podemos passar. Inclusive uma morte na cruz. Porque Jesus passou por isso. Só que tudo que Jesus não passou, nós não precisamos passar. E Jesus nunca ficou doente. Nunca. Então, quando eu estou doente, aquilo lá é uma mentira do diabo. Sabe? Então, é tão engraçado que ele fala assim: cara, você foi diagnosticado com câncer. Cara, é mentira do diabo. Falou, não, mas como assim? Não, é mentira do diabo. Pô, mas você está aí fazendo hemodiálise. Cara, estou fazendo hemodiálise, mas é mentira do diabo. Pô, mas você está aí, você emagreceu 40 quilos, velho, é mentira do diabo. Pô, mas você está morrendo. Pô, eu vou morrer, mas eu vou entrar no céu falando que é mentira do diabo. Sabe, a tua confiança tem que ser tanta a esse ponto, que não interessa. Do que você morreu, cara? Não foi de câncer? Ele falou, não, foi de mentira do diabo. Porque aquilo lá era uma mentira. Pô, mas a mentira do diabo a gente sente, a gente pega, a gente cheira, a gente até morde a mentira do diabo. Só que as coisas de Cristo não. As coisas de Cristo é pela fé. Porque o justo viverá pela fé. E a única coisa que não resta é acreditar e confiar. E a consequência de confiar em Cristo é uma vida de milagres. A consequência de colocar sua fé em Deus é sua vida ir no sobrenatural. Sabe, Pedro, ele não viveu o 100% da vida, ele seguiu Cristo. Cristo não tinha onde dormir, Cristo não tinha o que comer, Cristo não tinha o que vestir. Cristo simplesmente ia. E ia. Pô, Cristo, pra onde a gente vai? Não sei, meu pai está falando pra gente ir para tal lugar, vamos para lá. E agora, pra onde a gente vai? Cara, Deus mandou a gente vir para cá. Pô, mas a gente não vai comer? Não, vamos indo aí, vamos indo que o negócio vai acontecer. Cristo era assim, sabe? Se você foi convencido a aceitar Jesus com uma premissa de que teria uma vida boa, uma vida cheia de coisas, uma vida cheia de bens, amigo, eu estou aqui para te dizer que você foi enganado. Sabe, esquece isso. Mas uma coisa eu te garanto, o necessário você sempre vai ter. Nunca vai faltar. E eu sou testemunha de que eu tenho muito mais do que o necessário. Sabe, eu tenho tanto que graças a Deus eu posso dar para os outros. Sabe, graças a Deus. E se Deus tem colocado na minha vida, não é para me segurar, é para me dar. Sabe, eu vivi um milagre que não tem outro nome. A gente que vive do comércio e é empresário, a gente não tem certeza de nada. Sabe, um mês pode vender, o outro mês não pode vender. E eu lembro que no começo, e esse começo demorou mais ou menos uns 5 anos, eu administro loja há 10 anos, eu pensava todo mês assim, pô, e se esse mês não vender nada? E se esse mês eu não tiver dinheiro para pagar as contas? Sabe? E se passaram 5 anos e eu sempre tive. Claro, tirando umas dificuldades ou outra, mas eu sempre tive. Então para que eu vou ficar me preocupando com isso? A Bíblia fala, se nem os passarinhos se preocupam com alimento, imagine vocês, que foram feitos à imagem e semelhança de Cristo, vão se preocupar com isso. Sabe? Deus é bom, e Deus é bom demais. Ele está aqui para te dar tudo o que você precisa, não o que você deseja. Há uma grande diferença. Outra coisa que me deixa integrado com Pedro, está lá em Mateus 14. Vamos abrir, por favor? Mateus 14.
versículo 28. Aqui é aquela parte que Jesus fica pregando de um lado do lago e manda seus discípulos irem indo para o outro lado. E do meio da noite, Jesus aparece andando sobre as ondas. E acontece um estardalhaço. Lá uns falam que é fantasma, outros falam que é outra coisa. Então Jesus fala: calma, sou eu. E a gente entra no versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Jesus disse: venha. E Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas em direção a Jesus. Irmãos, essa é a consequência de acreditar em Cristo. Sabe, por mais que esteja uma tempestade, você vai andar por cima das águas. Por mais que as coisas estejam afundando, por mais que as coisas não estejam dando certo, você será como uma águia. A águia, quando ela vê uma tempestade, ela não para, ela não volta para o ninho. Ela voa por cima dela. E ela só observa. E nós andando com Jesus, é uma vida de observação. Porque a Bíblia fala que tudo, quem faz é Ele. Tudo. Nós só temos que cooperar. Sabe, mas essa cooperação é uma coisa tão ridícula, que para mim estar falando aqui, se não fosse a graça dele, eu não estaria aqui. Sabe, as pessoas falam assim: nossa, Daniel, mas você não se preocupa em o que você vai falar, você não preocupa que você, né, que você der um apagão, que você der aquilo. Cara, eu tô correndo risco de acontecer tudo isso, mas eu tenho que crer que Deus quer falar e quer usar a minha vida. Eu tenho que crer, só me resta ter esperança e confiar que Ele vai fazer a obra, porque se for para falar de mim, amigo, vocês estão perdidos, sabe? Eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada que possa dar alguma coisa para as pessoas para ajudarem. Lá em Mateus 10:9 fala: quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Eu gosto de tirar esse versículo 20 do contexto. Eu amo fazer isso. Não aconselho em todo mundo, mas para mim isso foi muita revelação. Só o 20. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Sabe, amigo, e a gente que está aqui no louvor vive isso. Deus, se não for o Senhor falar, se não for o Senhor ministrar, se não for a tua misericórdia, sabe, a tua piedade, o teu amor, não deixa eu subir lá. Me dá um ciricutico aqui, deixa eu cair ali, deixa eu ficar lá. Porque se eu subir lá, tem que ser o Senhor a falar. Sabe, mas não se preocupe se você não atrair multidões, ou se você não incrementar as pessoas com uma palavra bonita. Às vezes Deus te trouxe para falar, para trocar somente uma pessoa. Eu nunca vou esquecer que uma vez um grande evangelista fez um apelo. Tinha cerca de mais ou menos umas 500 mil pessoas. E somente uma pessoa foi à frente receber a Cristo. Somente uma. Sabe quem era essa pessoa? Billy Graham. O cara que revolucionou o evangelho. Sabe, talvez aquele pregador fosse assim: Deus, mas eu me preparei tanto, eu orei tanto, e só subiu uma pessoa. Mas olha o que essa pessoa fez. Sabe, então não se preocupe com números. Deus está acima disso. Deus está muito adiante disso. E eu gosto muito de uma música que ela fala assim, ela chama Para Onde Eu Irei. Ela fala: eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei os meus barcos nos cais. Ou seja, quando eu decidi seguir a Cristo, eu não deixei alternativa para voltar para trás. Eu me precavi disso. Então quando Pedro ele decidiu seguir a Cristo, amigo, sabe o que ele fez? Ele largou o barco lá. Pô, mas vamos pegar, tomara que pegue, porque se um dia eu quiser voltar, eu não quero que esse barco esteja aqui, que ele seja um pretexto para mim não voltar. Sabe, quando você decidir seguir a Cristo, arrume e se mine com pretextos. Por exemplo, quando eu decidi realmente seguir uma vida com Cristo direita, eu tive que abandonar algumas amizades.
Não teve jeito, não tinha como, sabe? Era outras ideias, outras coisas. Então, não vou dizer para vocês perder a amizade, tal, não, mas eu tive que cortar alguns relacionamentos que não eram só disso. Para quê? Para eu poder ter uma vida com Cristo, para eu poder ter uma vida sadia com Cristo. Então, que você também se mine dessas coisas, sabe? Elimine tudo aquilo que faça você querer voltar a uma vida antiga, a querer voltar a um pecado, a querer voltar a alguma coisa que não te faz bem. Sabe como essa música diz? Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e afundei os meus barcos no cais. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Para onde? Para onde eu vou, Deus? Eu abandonei tudo. Sabe, eu falei para aquelas pessoas que eu nunca mais iria voltar, porque eu estava te seguindo, e que o Senhor seria a minha luz, e que se um dia eu voltasse, eu voltaria com o Senhor. Sabe, que nós possamos ter essa coragem e fazer isso. Só tenho você, Deus, a palavra de vida eterna. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Eu só tenho você, Deus, que tem as palavras de vida eterna. Fique de pé no seu lugar.